Na noite de hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante até polêmico, que é muito pouco falado, mas é muito importante a gente conversar sobre ele, que é sobre suicídio, como prevenir ele e suas consequências. Tudo o que nós falarmos aqui vai estar com base em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o item 71, e também nas perguntas do Livro dos Espíritos, na pergunta 943, 944, 950 e 953. Veja a importância que esse assunto tem. O tanto de perguntas que Kardec fez aos espíritos sobre esse assunto. E também vamos abordar o capítulo 5 de um livro que eu recomendo a leitura, chamado Céu e Inferno. Esse livro desmistifica essa questão do céu e inferno, tá? E no capítulo 5 ele aborda a questão que nós vamos falar aqui. Setembro foi um mês escolhido para que a gente fale sobre esse assunto delicado. E até que tem tudo umas tarjas em amarela e tudo, né? Mas nós devemos falar e conscientizar o ano todo. Pouco se fala por preconceito, tabu e desconhecimento. É necessário falar mais sobre esse assunto. Para a psicóloga Karen Scavacini, não falar sobre suicídio pode ter um efeito tão devastador quanto falar de maneira inadequada. Devemos nos unir em esforços e falar sim, para combater, conscientizar e acolher. Nunca é tarde para falar e agir. Os objetivos dessa preleção de hoje. Primeiro, compreender o significado do suicídio, suas causas e consequências diante do conhecimento da doutrina espírita. Segundo, apontar atitudes adequadas para a prevenção e como ajudar aqueles irmãos que escolheram essa saída e orientar seus familiares. Vamos falar sobre o conceito de suicídio. Define-se suicídio como uma ação pela qual alguém põe intencionalmente fim à própria vida. É um ato exclusivamente do homem e nada tem a ver com a providência divina. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não só no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também tudo aquilo que se faz e apressa a extinção das forças vitais, como, por exemplo, comer demais, fumar, beber, usar drogas, etc. Tudo isso encurta a vida e é considerado suicídio. Vamos falar um pouquinho de estatísticas para a gente ter uma noção da dimensão deste problema. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Os últimos dados atualizados que nós temos, eles são do Ministério da Saúde de 2021. Portanto, fazem 4 anos, está um pouco defasado. Mas ele mostra esse levantamento, esses dados atualizados, que foram registrados no Brasil
15.507 suicídios em 2021. Ou seja, uma média de 42 suicídios por dia. Fora os que são encobertos por familiares e parentes, porque tem vergonha de dizer que o fulano se suicidou. Para cada suicídio, estima-se que 25 pessoas façam uma tentativa real e muito mais mais pensam seriamente em tirar a vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas, vou repetir, 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa um suicídio a cada 100 mortes registradas. E o que é extremamente preocupante é que o suicídio aparece como quarta causa mortes entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídios não fatais que ocorrem a cada ano em todo o mundo. Por motivo algum, devemos desprezar o corpo que temos, por mais castigado, por mais torturado que ele seja. Na Terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Buscando respostas na doutrina espírita, nós vamos compreender que o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. Isso está no livro Céu e Inferno, no capítulo 5. Quando vocês comprarem e lerem esses livros, vocês vão encontrar isso lá. E também é uma transgressão da lei divina, conforme a pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Sempre constitui uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Desse modo, jamais o homem tem o direito de tirar a vida, porque só a Deus cabe retirá-lo quando ele achar oportuno. Porque nós recebemos esse corpo para nós, é a proposta que sejam 70, 80, 90, 100 anos, que nós, lá quando reencarnamos, nós assumimos esse compromisso, preservar esse corpo para não antecipar, porque quando nós antecipamos o desenlace, a morte, nós estamos cometendo suicídio. O suicida é igualzinho um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprida a pena. E quando ele for preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo acontece com o suicida, que julga escapar das dificuldades do presente e mergulha em desgraças bem maiores. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 71. Também na questão 943, Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí os espíritos responderam: é o efeito da ociosidade, ou seja, falta do que fazer, da falta de fé e também da saciedade, ou seja, dar-se por satisfeito.
eu já vivi o suficiente, então eu tenho o direito de tirar a vida. Na questão 950, a pergunta é: que pensar daqueles que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E aí os espíritos responderam: outra loucura. Que façam o bem. Isto é mais certo para chegar lá, pois, matando-se, retarda a entrada num mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que ele pôs fim. Eu vou pedir permissão para vocês para ler um trechinho desse livro, O Céu e o Inferno, onde Kardec diz o seguinte: ninguém tem o direito de tirar sua vida, porque ela foi concedida visando os deveres na Terra. Por isso, não deve abreviá-la sob pretexto algum. Pela lei do livre-arbítrio ou da livre escolha, ninguém pode impedir a pessoa que se mate, mas ela terá que sofrer as consequências advindas desta ação. O suicídio mais severamente punido é o cometido por desespero, no propósito de fugir das misérias da vida, porque estas são, ao mesmo tempo, provações e expiações pelos quais essa pessoa precisa passar para aprender, certamente, e fugir delas é recuar diante da tarefa que ele mesmo escolheu quando ele reencarnou. Por que o suicídio acontece? Para a ciência, as causas do suicídio podem estar relacionadas a distúrbios psicossociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, decorre de vários fatores: desequilíbrio neuropsicológicos, psíquicos, além de fatores socioeconômicos, por exemplo, falta de dinheiro, dívidas. Pode também ser genética e familiares, como a pessoa se sentir excluído do grupo familiar. Dependência química, desesperança, traumas emocionais, desvios de personalidade e depressão. Depressão, vocês sabem que é o mal do século. Por isso, esse assunto nós não vamos abordar hoje. Ele merece ser tratado num capítulo especial, numa outra oportunidade. O que as religiões falam sobre o suicídio? Todas as religiões combatem o suicídio. Algumas chegam a negar ao suicida o direito de receber orações e ter um velório digno como os demais. Algumas têm um posicionamento muito mais radical, dizendo que os suicidas são rebeldes que se insurgiram contra a vontade de Deus e por isso não merecem qualquer consideração. Dizem que estão perdidos, por isso é inútil orar por eles. Já o Espiritismo reconhece também que, por fim, a própria vida é uma falta grave, de tristes consequências para ele e para a família que fica. Mas mesmo nessa situação, ele permanece sob a proteção divina, que a todos nós envolve e conduz. A doutrina espírita mostra o suicida como um irmão nosso, que se enganou gravemente, tornando-se por isso, credor da nossa compreensão e carinho.
O conhecimento espírita é um poderoso antídoto contra o suicídio, pois explica que todos os nossos problemas são, na verdade, passageiros e breves, considerando a vida espiritual infinita. Mesmo nas maiores adversidades, sempre é possível, através da oração, receber ajuda dos amigos espirituais para superar essas dificuldades. Aos familiares de pessoas que suicidam, o grande conforto que a doutrina espírita oferece é a certeza que Deus não desampara a nenhum de seus filhos, por mais que estes se equivoquem e se desviem de suas soberanas leis. Ninguém é condenado ao sofrimento eterno. Se assim fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso e justo. Assim, o sofrimento do suicida tem a duração necessária para o seu arrependimento e reequilíbrio no plano espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Ajuda espiritual, como participar de palestras, como acontecem aqui na Casa Espírita ou em outras palestras, receber os passes regularmente, fazer a oração, pelo menos ao amanhecer e ao anoitecer, leituras edificantes. Isso ajuda a prevenir o suicídio, porque mantém o pensamento fora dessas questões. Falar é, na verdade, o melhor remédio. Desabafar com pessoas certas e pôr para fora tudo aquilo que está entalado doendo. Para isso, precisa procurar pessoas ou entidades certas para poder, de forma a confiar, desabafar. Quem ouve uma pessoa assim precisa promover o diálogo com empatia, ser acolhedor, colocando-se no lugar do sofredor. Nunca repreender. Ajuda psiquiátrica com medicação pode ser necessário, e psicológica também. Aí nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que a gente passa aqui nos slides, que é através do fone gratuito 188. Quando nós ligamos ou entramos na internet pelo chat, nós vamos sempre encontrar um irmão amigo do outro lado. Ele não quer saber quem nós somos, o nome, de onde nós somos. Ele quer nos ouvir. Então lembre-se, sempre quando tiver necessidade de desabafar com alguém, 188. Pode ser presencial nos postos de atendimento que tem aqui em Balneário Camboriú, tem Itajaí, tem Itapema, tem Brusque. Em todas as principais cidades tem um posto de atendimento totalmente gratuito, e são pessoas lá que estão lá para nos ouvir, para que nós podemos desabafar. Eles não nos repreendem, eles não cobram nada, e para que nós possamos falar das nossas dores, das nossas frustrações e das nossas intenções. Lembrem-se sempre, gente, ninguém fala em suicidar-se simplesmente porque acha bonito falar. Quando fala, abre o olho. Importante procurar acolher esta pessoa para conversar com ela. Colocar-se ao lado. Aqui na Casa Espírita, estamos sempre também prontos à disposição para ouvir e dialogar. E assim, nosso profundo desejo que o Mestre Jesus continue a nos envolver
e Deus a nos fortalecer. Que assim seja.